Você já parou para pensar por que acorda todos os dias com o peso de uma obrigação invisível nas costas? Por que corre atrás de um papel com números que, embora não tenha cheiro, gosto ou forma, dita como você vive, o que você come, onde você mora e até o que você sonha? O dinheiro, que um dia foi apenas uma ferramenta de troca, hoje se transformou em algo muito maior. Uma corrente silenciosa que amarra comportamentos, molda decisões e redefine o que significa ter valor. Mas, e se eu te dissesse que essa moeda, na verdade, não está no bolso? Está na mente? Vivemos em um mundo onde o dinheiro deixou de ser apenas meio e passou a ser fim. O que começou como uma solução prática para facilitar trocas e dar fluidez à economia, aos poucos se infiltrou em todas as esferas da nossa vida. Hoje, o dinheiro não apenas paga contas, ele decide quem você é, como é visto e até se será ouvido. Tornou-se símbolo de status, medida de sucesso e régua de valor humano. A moeda perdeu sua neutralidade e assumiu um papel quase místico de controle. Esse controle não é imposto com armas ou grades visíveis. Ele se apresenta de forma mais sutil e, por isso, mais eficiente. Está nos anúncios que associam felicidade à posse, está nos olhares de reprovação quando alguém escolhe uma vida simples. Está na pressão constante para produzir mais, consumir mais, conquistar mais. A liberdade prometida pelo dinheiro se converte, ironicamente, em uma nova forma de prisão. A prisão da performance, da comparação, do medo de ficar para trás. O dinheiro, ao se entrelaçar com identidade e autoestima, passa a governar decisões que antes seriam intuitivas, humanas. Escolhas de carreira são moldadas por retorno financeiro e não por vocação. Relações pessoais se distorcem em torno de poder aquisitivo. A própria ideia de tempo, o bem mais precioso e finito, é vendida em parcelas para que possamos sobreviver dentro desse sistema. O controle está aí, invisível, mas onipresente. E o mais inquietante é que poucos percebem. A maioria vive esse ciclo como se fosse natural, inevitável, até mesmo desejável. Somos ensinados desde cedo a correr atrás do dinheiro, mas raramente nos perguntam para onde estamos correndo e por quê. Essa normalização da dependência cria uma forma de anestesia coletiva. Não questionamos porque todo mundo parece viver da mesma maneira, mas isso não torna a engrenagem menos cruel. Essa estrutura cria um jogo que poucos ganham, mas que todos são obrigados a jogar. Um jogo onde as regras são definidas por quem já está no topo, enquanto o restante vive numa eterna ilusão de liberdade. Não se trata apenas de desigualdade econômica, mas de um controle emocional, psicológico. O dinheiro passa a determinar até o que é ou não considerado possível na vida de uma pessoa. Ele limita sonhos antes mesmo que eles nasçam. É aqui que o problema se revela em sua forma mais crua. Quando o dinheiro deixa de ser uma ferramenta a nosso serviço e se torna o mestre que dita nossos passos. Não estamos mais apenas vivendo para ter dinheiro, estamos moldando quem somos em função dele. E quanto mais aceitamos essa lógica sem questionar, mais nos afastamos daquilo que realmente importa. Se o dinheiro é uma invenção humana, por que acabamos sendo governados por ele? Essa é a pergunta que precisa ser feita com seriedade. Em algum ponto da história, esquecemos que fomos nós que criamos a moeda e começamos a tratá-la como se fosse uma força da natureza, imutável, sagrada. O dinheiro passou a ocupar um lugar quase espiritual em nossas vidas, substituindo valores como solidariedade, comunidade e propósito por lucro, eficiência e status. A ética cedeu espaço à rentabilidade. O ser humano foi reduzido a um número de produção e consumo. Hoje, dobramos os joelhos diante de cifras, salários e extratos bancários. O valor de um indivíduo não é mais medido por seu caráter ou sua contribuição para o coletivo, mas por sua capacidade de acumular. E nessa lógica perversa, tudo se torna mercadoria. O tempo, o afeto, até a dignidade. É uma inversão completa daquilo que deveria nos tornar humanos. Quando tudo tem um preço, nada mais tem valor intrínseco.
E o mais paradoxal é que essa busca desenfreada por segurança financeira, por liberdade através da acumulação, muitas vezes nos torna escravos de uma mentalidade de escassez. O medo de perder o que se tem, ou de nunca ter o suficiente, corrói a paz de espírito. Criamos uma sociedade onde o acúmulo é sinônimo de sucesso, mas também de ansiedade, solidão e alienação. O dinheiro, em vez de nos libertar, nos aprisiona em um ciclo de busca infinita, onde o basta nunca chega. Pense nas pequenas decisões do seu dia. Por que você escolheu a carreira que tem hoje? Por vocação? Ou porque dá dinheiro? Por que você acorda cedo, mesmo cansado, para enfrentar horas no trânsito e depois mais horas de tarefas que nem sempre fazem sentido? A resposta, quase sempre, está no dinheiro. E não apenas no sentido de sobrevivência, mas no medo de não ser aceito, de não ser respeitado, de não se sentir suficiente em uma sociedade onde o saldo na conta virou um medidor de dignidade. Até nas relações mais íntimas, o dinheiro dita o ritmo. Casais discutem por causa de finanças, amizades se desfazem por diferenças de estilo de vida, e pais se veem obrigados a trabalhar dobrado para oferecer aos filhos aquilo que o sistema diz ser o mínimo. A pressão silenciosa para manter uma aparência, seja no carro que dirige, nas roupas que veste ou nas viagens que posta, corrói a autenticidade e alimenta um teatro coletivo onde todos fingem estar no controle, mas na verdade estão sendo controlados. E mesmo nos momentos de lazer, o controle permanece. Você percebe como até o descanso foi monetizado? Relaxar virou um produto. É preciso pagar por experiências, por terapias, por tempo livre com qualidade. O simples ato de parar passou a ter custo, e com isso, muitos sequer conseguem parar sem culpa, porque no fundo, fomos condicionados a acreditar que só temos valor quando estamos produzindo, ganhando, comprando. O dinheiro deixou de ser uma ferramenta e se transformou num filtro constante sobre tudo o que vivemos. O que vimos até aqui não é apenas uma crítica ao sistema, é um chamado à consciência. O dinheiro, por si só, não é o vilão. Ele é uma criação humana, uma ferramenta neutra. O problema começa quando esquecemos disso e passamos a nos moldar para servi-lo, em vez de fazê-lo servir a nós. Quando a busca por estabilidade se transforma em dependência emocional. Quando confundimos liberdade com consumo e valor com preço. O verdadeiro controle não acontece quando alguém nos prende fisicamente, mas quando internalizamos a lógica que nos aprisiona, sem questionar, sem resistir, sem perceber. Talvez seja a hora de revermos a relação que temos com o dinheiro, de entendermos que riqueza não se mede apenas em cifrões, mas em tempo livre, em saúde mental, em vínculos genuínos, que a verdadeira liberdade financeira não começa com uma conta recheada, começa com uma mente desprogramada. Porque no fim, o maior ato de rebeldia em um mundo que quer te controlar pela escassez é viver com propósito e não com medo. Se essa reflexão fez sentido para você, se em algum momento te provocou, te incomodou ou te fez repensar a forma como o dinheiro influencia a sua vida, então esse canal é para você. Aqui, a gente não fala só de números, fala de consciência. Então se inscreve agora, ativa as notificações e vem caminhar com a gente nessa jornada de liberdade financeira com um propósito, porque pensar diferente é o primeiro passo para viver diferente.